Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Taticamente, o resumo semanal no futebol do mundo em um só lugar. O melhor do futebol regional, nacional e internacional. O futebol visto com a mente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marciano Lima e para fazer parte do programa, na equipe de hoje teremos Franco Giudice, João Marcos, Leonardo Vieira, Rafael Cardoso e Vicente Henrique. Lembrando, teremos dois blocos, certo? Faça parte do time, fique conosco, participe com a hashtag Taticamente, deixe seu comentário sobre o programa de hoje. A sua opinião é muito importante para nós. JM, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marci. Boa tarde a todos os integrantes aqui presentes. É uma honra estar fazendo parte desse projeto, Taticamente. Estamos prontos para iniciar essa conversa, esse bate-papo, que seja um excelente resultado de conteúdo e também de conversa entre amigos aqui, que fica tudo mais fácil. Bora lá então. Franco, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter por aí conosco. Obrigado, Marci. O prazer é todo meu. Eu queria te parabenizar pelo teu projeto. Tenho certeza que vai ser sucesso. Dizer o quanto foi importante, quanto a gente participou para que ele pudesse ser construído, né? Tudo que começou num projeto que vinha da tua cabeça, passou para o papel e hoje nós estamos aqui, né? Então, parabéns. E da mesma forma que eu te dou os parabéns, eu me tenho gratidão pelo convite, por fazer parte desse projeto. E falar de gratidão é uma forma especial de comemorar momentos importantes como esse. Tá certo. Obrigado, queridaço. Henrique, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Márcio. Obrigado pelo convite. É importante que se crie um programa, né, um evento que fale de todos os futebol em geral. A gente sair dessa mesmice de se focar apenas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em dupla Grenal. Então, essa tua ideia, essa tua criação, né, vamos dizer assim, vai ser importante para que se veja futebol com outra visão diferente do que nós vemos hoje em dia. Muito obrigado aí pelo convite, é uma honra. Obrigado aí pela parceria dessa galera aqui que sabe do assunto, que vai falar muito, e vai ser um sucesso com toda certeza. Tá certo. Muito obrigado. Como eu falei anteriormente, sejam muito bem-vindos ao programa. Esperamos termos um ótimo programa para falar um pouquinho da dupla e do resto do país, certo? Começando com o Tricolor Gaúcho. No final de semana passado, o Grêmio enfrentou o Juventude no jogo de volta e consagrou-se campeão gaúcho. Pelo lado do Juventude houve uma preocupação, embora o técnico Roger tenha feito um ótimo trabalho. E pelo lado tricolor, o Renato Portaluppi mais uma vez consagrou-se campeão gaúcho. Pergunto, JM, relacionado ao campeonato, qual a importância do campeonato estadual especificamente para o Grêmio? É importante para consagrar o início de um trabalho. O ano no Brasil, no futebol, a gente traz sempre os regionais e os times estão todos ainda em uma formação. E para o Grêmio não é diferente. O Grêmio trouxe alguns atletas para o elenco, alguns atletas para o time titular. E eu vejo, a minha opinião é que o estadual ele é uma fase teste dentro do âmbito do futebol para o futuro do ano. Então, o regional ele é importante. Ainda mais quando a gente trata de dupla Grenal, a questão do investimento ela sobressai a ascensão dos times menores, aos times do interior. Temos um respeito enorme pela grande campanha que fez o Juventude, que fez o Caxias, o Guarani de Bagé, mas a gente ainda existe uma obrigação da dupla ter a consagração e é o título. Então, tem uma validade, tem uma importância muito grande, penso que sim, é uma fase teste dentro do futebol para fins das outras competições que tem pela frente. O campeonato estadual, a cada ano que passa, ele ilude ou te dá certeza. Todo ano nós temos jogadores que no campeonato estadual fazem uma boa campanha, né? E nos campeonatos principais, seja a Copa do Brasil, Libertadores, acabam não tendo o mesmo, eu não diria nem respeito, mas a mesma qualidade que tiveram no campeonato estadual. E aí começa a torcida a cobrar, começa o clube a achar que talvez ele não tenha sido um bom investimento. Por isso que talvez o estadual, e eu posso também jogar para o Rio de Janeiro. Hoje nós temos o Henrique, o representante do Rio de Janeiro, para falar no programa, e acredito que lá também não seja diferente em relação ao campeonato estadual, certo? Franco, te pergunto,
o campeonato estadual, ele pode ou não enganar o torcedor em relação ao seu time, independente seja Rio Grande do Sul ou Rio de Janeiro. Com certeza, né? Se não tiver bem estruturado, vai acabar acontecendo isso, né? A gente enfrenta times de menor importância, de menor, vamos dizer, investimento, e acaba não tendo o resultado que se espera, né? A gente tanto engana que, por exemplo, o Inter foi rebaixado em 2016 e foi campeão gaúcho naquele ano. O Grêmio foi campeão gaúcho em 2021 e foi rebaixado no mesmo ano. Então, claro que ilude se tu não tiver consciência do que está acontecendo, tu não aprender com os teus erros, né? E se eu não me engano, no ano da queda do Internacional, também ele foi nas primeiras rodadas, e posso estar enganado, mas se eu não me engano, nas 10 rodadas foi líder. Sim. E foi campeão estadual aquele ano também. Foi, 2016 foi campeão. E a torcida, inclusive, eu me lembro que na época acreditou muito no time do Internacional pelo elenco que teve, né? Pela campanha que fez no início do ano. E acabou, assim como outros anos, também o tricolor gaúcho, enganando a sua torcida, porque essa falsa impressão de que é um time com qualidade, quando às vezes não é, certo? Enfim, Henrique, te trazendo de fora, tu pode ter uma visão mais de fora. Necessariamente, jogadores de destaque no estadual gaúcho, no estadual carioca, paulista ou qualquer que sejam eles, realmente tem relevância para o ano no clube, chegam a ser importantes a ser titulares, ou foi só naquele momento do estadual, onde em teoria o rendimento mais fácil? Eu julgo pelo seguinte, depende da relevância do campeonato disputado. Você disputar um campeonato paulista, por exemplo, que é o campeonato estadual mais forte do Brasil, pode ter muita relevância. Você disputar um campeonato catarinense, paranaense, que só tem 2 clubes basicamente grandes, pode não ser. Temos surpresas. Claro que temos surpresas. Tem jogadores que realmente deslancham, né? Começam no estadual e deslancham, mas eu acho muito... não tem como tu cravar, porque depende muito da dificuldade do campeonato estadual disputado, né? Eu vou falar de Rio de Janeiro, por exemplo. Nova Iguaçu chegou na final, né? Alguns clubes já estão contratando jogadores do Nova Iguaçu para disputar o Campeonato Brasileiro. Qual vai ser o desempenho desses jogadores no Brasileiro? O mesmo que estiveram no estadual do Rio de Janeiro, enfrentando times grandes? A perna vai tremer? Eles têm essa qualidade realmente para disputar? Então é muito relativo, eu considero muito relativo à dificuldade do campeonato disputado. Pode ter surpresa, pode ter muitos bons jogadores que surjam, mas dar relevância, assim, uma relevância total, eu não daria. Em comparativo ao Rio Grande do Sul, tu considera o Rio de Janeiro um campeonato estadual mais difícil que o nosso? Os 2 estados têm 4 times grandes, né? Basicamente 4 times grandes. Então, Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, e aparecem as surpresas. Rio Grande do Sul tem Inter, Grêmio, Juventude, e poderia botar Caxias ou Brasil de Pelotas. Seriam os mais fortes daqui. Seriam campeonatos, teoricamente, com um pouco mais de dificuldade por causa dos 4 grandes. Diferente de São Paulo, que time pequeno de São Paulo dão trabalho, né? Já visto aqui, a gente pode ver que tem Paulista de Jundiaí e Santander campeão de Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, esse ano... São Caetano, finalista de Campeonato Brasileiro. Então, a questão, assim, são 4 grandes em São Paulo, basicamente, Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo, mas os times ditos menores, eles também dão trabalho, né? É diferente daqui. Claro que a gente tem surpresa. Quem diria que, como disse ali o JM, o Guarani de Bagé ia fazer a campanha que fez. Para mim, o Guarani de Bagé ia ser golfinho, ia subir, fazer uma gracinha e descer. E ficou. Deu o trabalho que deu, né? Então, é muito relativo você dar essa... O Guarani de Bagé, até com todo respeito, a torcida do Guarani de Bagé, mas era um dos que eu acreditava que não ficaria entre os primeiros a ponto de lutar para não cair. Era a minha visão. Era a minha visão. E essas são as surpresas que aparecem por aí no futebol. Isso é que eu gosto do futebol, né? As revelações do Rio desse ano para o estadual foram grandes ou não? Em relação a jogadores? Isso.
Não vi grandes revelações. Tanto é que a movimentação em cima dos clubes do Rio é o goleiro que está vindo para o Inter e o atacante que foi para o Flamengo. Sim, agora, um goleiro de 38 anos. 38 Isso. anos, é. Então, assim, já é um goleiro com a idade passada, né? Então, para goleiro é uma idade razoável, mas qual o histórico dele? Por isso, Márcia, até aproveitando o gancho dos jogadores, a questão da relevância do estadual eu trouxe no início, que é o teste. Eu vejo hoje que jogadores, revelações nos estaduais, eles vão comprovar com a sequência do futebol nacional. Um jogador de nível, vamos falar Grêmio de internacional. Gustavo Nunes é uma revelação do Campeonato Gaúcho? Sim. Ele é consolidado no time titular do Grêmio? Não. Isso vai se concretizar no decorrer do ano. Porque onde enfrentar algumas competições de grau um pouco mais elevado de nível técnico e também não somente o nível técnico das equipes, mas todo um contexto da grandeza, por exemplo, de uma Libertadores, de um Campeonato Brasileiro. Franco, a revelação tem relação com a idade ou é a categoria? E eu me refiro à qualidade técnica. Eu acredito que sim, né? A revelação, acho que ela está diretamente proporcional com a surpresa, né? Então, o que torna revelador é isso, né? Uma pessoa, um atleta que tu desconhece e acaba, que é exatamente o que o JM falou, o caso do atleta do Grêmio, que é um menino que veio da base, teoricamente ninguém conhecia, apareceu super bem e está aparecendo super bem, né? Então, acho que está diretamente proporcional com a idade e a novidade, né? É um menino que ninguém conhecia, então, se a gente pegar o histórico, ultimamente as revelações são exatamente esses atletas que eram desconhecidos do grande público, né? E aí entra até uma questão assim, a idade é bastante relevante, né? Que tu pega um moleque ali, um guri da base, daqui a pouco ele explode, né? Mas nós tivemos alguns exemplos aí recentes. Leandro Damião Sim. apareceu com quantos anos no futebol? E foi uma grande revelação, eu considero. E veio da base, um jogador que veio da base, não tinha clube. Isso. E o Júnior Santos, agora do Botafogo, que é outro que surgiu, estava surgiu na várzea e tal, e ano passado jogou o que foi, esse ano começou também muito bem. É claro que a juventude ela vai influenciar muito, né? Porque tu tem um tempo muito maior de crescimento, né? Do que você já começar com 22 anos, o Leandro Damião começou, acho que era alguma coisa assim. Então a juventude te dá um tempo maior de você crescer, né? Mas eu concordo com o Franco, a relevância tanto da idade quanto da técnica. A gente olha os dois meninos do Palmeiras agora, né? Tanto o Hendrick quanto o Estevão também. Fez uma ótima partida no último jogo. 16 anos. Ele já tinha entrado no final acho que o último jogo do Brasileiro foi a estreia dele, do ano passado, também com 16, né? E o Palmeiras tem mais um também, que entrou na final semana passada contra o Santos, que agora não me lembro o nome dele. 17 anos. Luiz... Não me lembro o nome, mas tem mais um moleque lá que também joga muita bola. E hoje eu acredito que o Grêmio hoje, se pegarmos times aqui do Rio Grande do Sul, e posso acrescentar o Rio de Janeiro, acredito que nessa última safra, de 2 anos para cá, acredito que o Grêmio tenha sido o maior revelador em relação a esses outros clubes. Eu acho que a categoria de base do Grêmio está se planejando muito bem em relação a isso, a nível nacional. Tanto que o Nathan Fernandes começou agora, fez uma boa temporada e nesse meio tempo surgiu o Gustavo Nunes, que em pouquíssimo tempo já fez ele se tornar uma reserva. Não significa que tenha menor qualidade, apenas que o Gustavo Nunes está numa maior ascensão, talvez. É que o Nathan machucou também, né? E o Gustavo vem numa sequência de jogos, né? Será que a reserva veio da lesão? Ou não necessariamente? A reserva? Exemplo. Será que o Nathan Fernandes, se não tivesse lesionado, seria reserva hoje do Gustavo Nunes? Eu acredito que não, né? Porque ele vinha numa sequência de jogos muito boa, né? Muito boas. Eu acredito que não. Eu acho que não teria espaço para o Gustavo. JM? Penso que a titularidade do Nathan Fernandes ela é discutível, tá? Até pela questão de qualidade. Ele já demonstrou que tem qualidade, tem técnica, mas no ano passado ele teve uma sequência bastante positiva, mas infelizmente lesionou. E a lesão trouxe uma baixa de qualidade técnica dele no retorno.
Então, colocar que ele seria titular e não o Gustavo Nunes é muito temerário. Porque o Gustavo Nunes ele surge de uma forma muito concreta, é um garoto de 18 anos e não tem nenhum tipo de instabilidade até o momento. O Natan, sim. O Natan tem apresentações dele, mais do ano passado, com certeza, que ele flutuou. Como entrando nos jogos, entrava muito bem. Iniciava a partida, iniciava um pouco abaixo. Isso tudo também passa muito pela orientação técnica. Então, eu não consigo a dizer se ele seria titular ou não somente devido à lesão. Eu acredito que outros fatores também acarretariam hoje o Gustavo Nunes ser titular. Até pelo perfil do Renato, né, em dar sequência, eu acredito, a minha opinião nesse sentido, assim, que o perfil do Renato é de dar sequência, e o Natan vinha numa sequência, né, então eu acho que ele manteria, se ele mantivesse, ele seria titular se ele mantivesse aquele nível que ele estava apresentando, né? E é claro, a lesão atrapalhou muito ele. A titularidade, ela é uma oportunidade juntamente com a qualidade técnica, né? O jogador que sofre uma lesão, ele não vai voltar imediatamente no mesmo nível que ele estava antes. Então, eu vejo assim, a lesão tirou dele a oportunidade de continuar jogando em alto nível e se manter na titularidade. Oscilações de jogadores vai ter sempre. Isso aí, né, é inevitável. Qualquer jogador vai oscilar. Vai ter a época que ele vai jogar tudo e a época que ele não vai conseguir jogar nada. Aí, para ele se manter titular, entra o histórico, né? Quantas vezes ele jogou em alto nível e quantas vezes ele não entregou o que se pedia para ele. Eu não lembro, e vocês podem me corrigir, eu não lembro de um jogador, independente da idade, mas principalmente revelação, eu não lembro de uma lesão ter sido curada e logo em seguida o jogador voltar. Eu acho que todos tiveram tempo até a voltar a ser titular, e inclusive muitos não voltaram a ser titular. Até a gente pode pular, em breve a gente vai falar do Internacional. O Gabriel, o volante do Internacional, passou por isso recentemente, inclusive foi dispensado do clube agora nessa última semana. Ele sofreu uma lesão, não conseguiu voltar como ele havia jogando antes da lesão e agora acabou de ser vendido. Talvez esse momento em que o jogador se lesiona é o fim de uma sequência que talvez fosse durar muitos anos, seja com o Natan Fernandes, seja com o Gabriel, agora pelo Internacional. A questão da lesão, assim, dificilmente vai voltar e logo de cara no mesmo nível. Nós deixamos de ganhar uma Copa do Mundo porque o Zico entrou depois de uma lesão, né, e não estava 100% pronto, perdeu inclusive um pênalti, né? Copa de 86, se eu não me engano. Então, assim, não existe milagre tu tirar o jogador do departamento médico, colocar ele em campo e esperar que ele produza aquilo que ele produzia antes de entrar no DM. Isso aí não existe. Tem que dar um tempo, tem que dar uma preparação, tem que dar a cabeça, porque o jogador gosta de jogar. A partir do momento que ele está lesionado, está no DM, a cabeça dele pira, né? Ele começa a ficar... Então, tem tudo isso. E aí entra aquela questão, eu vou voltar no nível que eu estava antes? E aí ele começa a se cobrar. E aí esse se cobrar dele em campo, na maioria das vezes, atrapalha mais do que ajuda. O Ganso é outro exemplo também recente de lesão que não teve o mesmo retorno. Ele fez boas partidas, mas o Ganso, que antes da lesão, não voltou ainda. E foi campeão agora da Libertadores, inclusive, mas não teve o mesmo retorno. E por falar em Gabriel, volante do Internacional, o Internacional esse ano, para o título estadual disputado, embora o Grêmio tenha sido campeão, foi um dos clubes que mais investiu no ano no cenário nacional. E a pergunta que fica em mente aos colorados, e acredito ao técnico que tem um time pronto em mãos, ou pelo menos um elenco para trabalhar, fica a pergunta, eu gostaria de saber de ti, Franco, com todo esse time que o Inter contratou, seja vindo de forma gratuita, seja pagando para que ele viesse antes. Como escolher um elenco tão grande, com jogadores de ótima qualidade, que tem hoje o Internacional, como escolher os 11 titulares hoje para o Internacional? É um problema bom para o treinador, né? A gente via o ano passado, um pouquinho antes ainda, que tanto o Inter quanto o Grêmio, eles tinham um time, onde perdia uma peça, acabava não tendo aquela reposição da mesma qualidade que aquele titular tinha, né? E eu vejo nesse investimento do Inter, se a gente pensar por posição, pensar nome por nome,
sai um, eu acho que os dois são no mesmo nível. Se a gente vai olhar o René e o menino que fez a estreia agora, eu acho que eles estão no mesmo nível. Se a gente vai olhar o Bustos e o reserva que está no Bustos, que do Bustos também está no mesmo nível. A zaga, a mesma coisa. A gente vai pensar em cada posição. No meio, então... tem o próprio ataque do Internacional, ataque, que com a chegada do Borré agora... O meio, eu acho que é o problema, entre aspas, principal, porque tem muitos jogadores no meio, e qualquer um que colocar, eu acho que eles são todos no mesmo nível, né? A gente pega o Arangues, pega o Bruno, pega qualquer um deles, entra um, sai outro. Então é um problema bom para o treinador, e é pago para isso, né? Eu acredito que hoje o Internacional tenha tranquilamente 2 times, e o segundo time, o dito reserva, talvez a qualidade não caia nem um pouco. Eu não vejo nenhum hoje reserva no Internacional que, quando entrar, vai diminuir a qualidade. Exato. Eu vejo todos no mesmo alinhamento. O Grêmio, talvez hoje não esteja nesse mesmo nível, mas conseguiu o feito de ser campeão gaúcho com um time inferior, Sim. ou talvez inferior. Mas, como tu falou, pro técnico D vai quebrar a cabeça e é pago para isso, né? E muito bem pago para isso. Exato. Aproveitando o gancho ali do que tu citou no meio campo, né? O Internacional com peças de reposição muito boas. E tem uma questão, principalmente no meio campo. Hoje o melhor jogador, talvez, do meio campo do Internacional chama-se Alan Patrick. E hoje ele é um dos mais velhos do meio campo, assim como o Arangues e assim como o Bruno Henrique. E eu te pergunto, Henrique, por falar em Bruno Henrique, a idade hoje, ela conta mais que a qualidade técnica, exemplificando especificamente o Alan Patrick. Hoje o Alan Patrick é titular absoluto. E o reserva imediato dele, imagino que seja o Johan, que tem uma qualidade técnica inferior, mas ele é muito mais jovem. Hoje, no Internacional, ou qualquer time do Brasil, a experiência é mais importante que a qualidade técnica? Cara, a experiência vem com a idade, né? Com o tempo, né? Então, dependendo da posição, a experiência vale mais do que a técnica. Um zagueiro que conheça os atalhos, ele só vai conhecer atalhos com a experiência, como eu disse, vem com a idade, ele é uma baita ajuda na defesa. Né? Um atacante de idade, ele já não vai ter a mesma velocidade para conseguir chegar ao gol. O meio de campo, cara, o jogador, se é um meia de armação, se ele for um meia de armação, a idade não atrapalha muito. Porque ele não precisa correr tanto, ele sabe aonde vai botar a bola, sabe onde está passando os companheiros dele. É um aliado. A experiência é um aliado da técnica, né? Dependendo da posição. Um goleiro experiente vale muito. Essa é a minha consideração. Um zagueiro, um jogador de zaga experiente vale muito. Agora, tem posições que realmente eu acho que acaba atrapalhando um pouco essa não a experiência, a idade que vai trazer a experiência. E no Internacional, JM, que tem jogadores promissores, jogadores experientes, tem uma outra questão, principalmente agora com a chegada do Borré, e que já vinha acontecendo com o Valência. Hoje os dois têm os maiores salários do Internacional junto com o Alan Patrick. Em que momento do jogo ou em que momento da escalação o técnico tem que decidir entre o que ganha mais ou o que é melhor? Hoje o jogador que ganha o maior salário é prioridade para ser titular no Internacional? Eu penso que não. O salário não pode influenciar no desempenho dentro de campo. Independente de quanto está recebendo, o atleta ele tem que corresponder àquilo que o treinador pede, o que ele exige. Não só o treinador, mas também as competições e os times adversários. Então, escalar por salário é algo que eu não concordo. Tanto que existem alguns clubes com atletas com salários elevados, no Grêmio, inclusive, no Internacional, atletas, vou citar a questão do Grêmio, um dos maiores salários não é titular e ele é contestado pela torcida. Então, não se pode se basear única e exclusivamente no que ele está recebendo, e sim no desempenho. Treino semanalmente, desempenho tático, disciplina com o treinador e o que ele entregar para as competições. Então, eu não concordo. Eu não concordo que salário escala o jogador. Hoje o Internacional tem jogado de uma forma revezada entre o Valência e o Borré e o Alário, e às vezes com a entrada do Wanderson, mas talvez todos sejam titulares, mas não cabe todos no time, certo? Franco, com a volta do Valência, depois dessa lesão que ele está se recuperando de uma forma até muito rápida, o Valência e o Borré
por serem os maiores salários hoje do Internacional, eles têm que ser titular? Não vamos dar esse carteiraço aí, né? A folha de pagamento para se escalar. Né? Quem está melhor, como o JM falou. Vai depender do treinamento, e aí o treinador está acompanhando diariamente o que está acontecendo. É por aí. Quem está performando melhor é o que vai ser o titular. Não tem outra saída. No Rio de Janeiro, Henrique, os times do Rio, os 4 grandes, passam por esse problema? Ou lá a visão é diferente em relação a salário de jogador? A visão é igual. Mas eu também não concordo que seja escalado pelo salário que ganha. Eu acho que é o que ele apresenta no treino, o que ele apresenta nos jogos. Vou voltar aqui ao Inter. Anderson era um dos maiores salários que o Inter tinha naquele ano, né? E o Anderson entregava o que jogava escalado, não sei porque acabava sendo escalado praticamente todos os jogos e não entregava. Então, ele é pago para jogar, independente se ele vai ganhar 1.600.000 ou vai ganhar 900 mil. Aquilo que ele falou, o JM falou, o Grêmio tem jogadores ali que ganham altos salários e não são titulares. A titularidade, eu sempre digo, o cara tem que apresentar no treino. Tem que mostrar no treino que ele faz jus a ser titular. Não é carteiraço com a folha de pagamento, né? Com o olerite ali, eu ganho mais, eu vou jogar. Isso não existe. Não pode ter esse pensamento. Talvez, Marciano, haja uma pressão da diretoria em cima disso. Mas a diretoria não pode escalar time. Eu estou tentando pensar como clube empresa. É um investimento alto, de um alto salário, e que, em teoria, se paga esse valor para o jogador para que ele jogue. Porém, tem esse detalhe, não necessariamente o técnico que, entre torcida e clube, não necessariamente ele vai aceitar que o jogador jogue. Exemplo, hoje nós temos o Borré, que veio recentemente, e ele ainda não é titular absoluto. Só que, antes de qualquer coisa, antes da empresa internacional pensar na escalação, na contratação de jogador que vale o preço que se ganha, ou pelo menos quem julgou isso teve uma ótica relacionada a isso, como que se contrata um jogador desse nível, com esse salário, e não coloca para jogar, sendo que a empresa pensou nisso? É óbvio que tem muitos obstáculos até chegar ao ponto que ele seja titular, mas eu estou tentando imaginar como clube empresa, ou quando o próprio Botafogo investiu no Diego Costa, que hoje se encontra no Tricolor Gaúcho, investiu um dinheiro para que ele seja reserva do Tiquinho Soares, que o salário era menor, o investimento era menor, mas estava num bom momento. E essa escolha de salário que acaba pesando, né, em relação a escalar ou não quem ganha o melhor salário. Nós temos exemplo, já que você falou de Botafogo, Luiz Henrique. Luiz Henrique é um dos maiores salários do Botafogo. Até agora ele não se firmou ainda como titular. Então, eu acho assim, tem que ter pulso do treinador. Eu não vou te escalar porque você ganha mais. Eu vou te escalar se você me mostrar que está em condições de jogar. Tá? Você falou a empresa, viu a visão do clube como empresa. Obviamente que a visão do clube como empresa poderá, como eu já disse, haver essa pressão em cima do treinador para que ele escale aquele determinado jogador. Até para poder dar uma justificativa para a torcida, né? Por que fez aquele investimento tão alto? Justificar o investimento, isso, né? Pô, tu vai me trazer um cara para pagar 1.600.000 para esse cara ficar no banco. Só treinando? Só treinando, né? Então, essa pressão, obviamente que vai ter. Aí cabe ao treinador ter pulso, né? Ter costa para aguentar e escalar de acordo com a capacidade, não com o salário que ganha. A questão salarial, acredito, pensando como o clube como uma empresa, aqueles altos salários, eles vão ter e podem sim ter uma cobrança maior, uma responsabilidade maior. Sim. Vamos lá, vamos trazer o atleta X ganhando 1.200.000 por mês. A exigência que vai ter internamente com esse atleta e também do contexto torcida, ele vai ser maior de um menino da base que está subindo. Então tem esse viés de que sim, a cobrança tem que ser maior. Os próprios jogadores que ganham menos. Exato. Por que eu vou carregar o piano sozinho? Isso. Se o cara ganha o dobro do que eu ganho. Isso a gente sabe que já aconteceu em clubes, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, que acabaram sendo rebaixados por causa desse tipo de coisa. Perfeito. Ganhava mais e não entregava, e o cara ia se matar para quê? Então, é uma questão de dosar responsabilidade. Não só no Rio Grande do Sul, tá? Só desculpa te cortar. O Cruzeiro, na queda dele, foi essa história também. Tinha gente que recebia muito
e não fazia o que tinha que fazer, e os outros não. Não, Isso é historicamente. isso aí É recorrente. é recorrente, é recorrente. E por falar em Botafogo, tocando ponto ali, voltando uma casinha em relação ao Botafogo, essa semana nós tivemos o presidente / CEO do Botafogo foi à polícia para denunciar erros relacionados a times favorecidos, como já vem acontecendo no futebol brasileiro. John Textor não pensou duas vezes e representando o clube do Botafogo se sentiu lesado em relação a isso, dos campeonatos brasileiros anteriores. Te pergunto, Henrique, em relação a isso, esse fato para o futebol brasileiro é benéfico ou não? Futuramente, o John Textor pode se tornar, por ter sido o primeiro a realmente ir atrás desse fato, ele pode se tornar herói ou vilão no país do Brasil? Eu penso o seguinte, para o futebol brasileiro, havendo provas, e eu acho que pode ser muito bom. O futebol brasileiro, principalmente a arbitragem brasileira, a gente sabe que é uma das piores do mundo. Então, algumas coisas acontecem que não existe explicação para erros de arbitragem que acabam prejudicando um ou outro. Vou citar, vamos voltar aqui para o Rio Grande do Sul. Inter perdeu o campeonato de 2005. Não, agora. 2021? O do Edenilson, que foi o do impedimento? Rodinei, que o Rodinei estava no Inter. Que foi expulso no jogo contra o Flamengo. Absurdo de arbitragem. O Grêmio perdeu o campeonato do ano passado por causa daquele erro lá contra o Corinthians. Aquele pênalti absurdo que não tem como você dizer que aquilo não foi pênalti. Então, e qual foi o clube beneficiado? Né? Quais foram os clubes beneficiados nesses erros aí? Os prejudicados, já falei, Grêmio e Inter. E quais foram os beneficiados? Palmeiras, ano passado, e Flamengo no ano do Inter. Não estou acusando Palmeiras e Inter, mas coisas estranhas acontecem. Eu acredito que essa semana, inclusive, ele entregou as provas, né, para o Ministério Público. Vai ter uma CPI que já mudou de tom, né? O senador Cajuru, que é um dos membros da CPI, estava falando até em banimento, em prisão e tal, e agora já andou falando essa semana que ele deve ter uma bala de prata, que ele deve ter bala na agulha e tal. Algumas coisas estão começando a surgir, dá a entender que realmente tem que tem provas robustas para mostrar que algo de errado está acontecendo. Eu entendo que sim, da mesma forma que 2005, e aí voltamos lá para o Inter, né? O Inter sempre prejudicado, né? 2005, que o Inter deveria, e aí com aquele anulação de jogos, tudo aquilo dali, quem foi que se ferrou? O Inter, né? Que poderia ter sido campeão naquele ano. E da mesma forma que naquele ano houve um intervalo, né, nessas coisas estranhas que acontecem no futebol, né, se isso for provado, nós vamos ter alguns anos de suspiro também no futebol brasileiro sem essas coisas estranhas acontecerem. Tá? Eu, particularmente, acredito que vai... Eu não vou dizer, vai se tornar herói, não. Você denunciar uma coisa errada não é ato de heroísmo. Né? O problema é que no Brasil as pessoas ficam contra o mensageiro, não contra a mensagem. Né? Então, está todo mundo contra valores, né? os valores. Né? Então, assim, eu estava... Por acaso, eu estava vendo um podcast e um repórter falando que, como repórter, ele tem que desconfiar. Mas só que o João Textor já foi julgado pela imprensa. Já foi julgado e condenado. Esse é que é o grande problema. Mas o julgamento dele no Tribunal de Justiça Desportiva é semana que vem, né? Vai ser semana que vem e ele disse que pretende participar pessoalmente. Pretende vir participar pessoalmente. A questão das provas. Houve uma denúncia de fraude, de corrupção. O STJD não é o órgão para investigar isso daí. Ele não tem que entregar provas para o STJD. Tá? Tanto é que a Delegacia do Consumidor do Rio assumiu o caso, ele foi intimado, ele disse que foi porque quis, mas ele foi intimado para depor e tal. E a partir de agora, a partir dessa semana dele ter entregado essas provas, vamos esperar para ver o que vai. O julgamento dele, pelo que eu tive vendo, assim, eu não lembro qual era o código que ele estava aplicado ali, mas era no sentido de tumultuar, de trazer confusão, ele teve um julgamento do... Qual era o artigo do Código Eu também não me Disciplinar, lembro. né? Ele tem dois julgamentos em andamento.
Um foi daquele jogo contra o Palmeiras, que ele falou em corrupção, que falou do presidente do CBF, que esse foi pedido vista pelo Bevilacqua, né? Isso. Estava em julgamento, foi pedido vista. E o outro é essa questão dele não ter entregado as provas para o STJD. São 2 artigos que ele está denunciado no Código de Disciplina Desportiva. Né? Esse assunto, ele é um assunto que rende muito e eu acredito que seja um assunto muito delicado, porque assim como em outros momentos no Brasil nós já tivemos esses problemas, né? Acaba que prejudica muito outros clubes. O Internacional, citado agora pelo Henrique e pelo Franco, ele realmente em mais de um ano acabou sendo prejudicado. Houve se falar que os erros de arbitragem, que talvez não tivessem sido erros em alguns jogos, não foram aplicados ou foram aplicados de forma diferente em outros jogos. Porém, o Internacional já havia sido prejudicado. Cito, inclusive, o lance do Inter e Corinthians, que no lance a bola pegou na mão do Ramiro, e foi dito por árbitros de futebol na época que aquele gesto que o Ramiro fez com o braço apoiado no chão não era pênalti. Porém, em outros jogos depois ou antes, foi dado pênalti. Ou seja, por mais que se tivesse sido assertivo o fato do Ramiro ter posto a mão no chão e não ter sido pênalti, porque a regra diz que isso não é pênalti, os próximos erros ou anteriores prejudicaram o Inter da mesma forma. E não adianta tu acertar depois que tu já prejudicou um clube. Aquele ano o Internacional seria campeão naquela rodada, assim como em outros anos. Cito novamente o Corinthians, aquele ano que o juiz deu o pênalti, que no Tinga expulsou o Tinga, depois pediu desculpa para a imprensa quando o Internacional mais uma vez perdeu um título. É óbvio que o lado gremista comemora e não quer saber sobre a arbitragem, porém o Brasil se prejudica muito, não só o Internacional. Por coincidência, foi o clube mais prejudicado nesses últimos anos. Pode ser que o John Textor mude o cenário nacional, sim, se torne herói, porque ele foi à frente de que outros não fizeram, estando aqui no Brasil há muitos anos, ao passo que talvez ele se prejudique até como dono do clube, uma vez que, ao contrário de outros países, que a justiça existe no futebol, o Brasil peca ainda muito nisso. Mas é um assunto que tem muita coisa para rolar. Semana que vem, no dia 15, especificamente, ele vai ser julgado. Independente do que aconteça, o que nós torcemos, aqui no Taticamente, independente do clube, aqui nós não somos torcedores, a gente quer que o melhor aconteça, seja para Internacional, seja para Grêmio, seja para um clube de fora. Mas, infelizmente, o futebol, a gente sabe que acontece muita coisa errada, não faz muito tempo que as casas de apostas passaram por isso, foram denunciados. Mas é um assunto mais para frente, certo? Nós temos um quadro, antes de encerrarmos esse primeiro bloco, chamado Para Esquecer e Para Lembrar. Algum fato muito importante que tenha acontecido na semana que nós, participantes do programa, consideramos. Quero começar por ti, Henrique. Para esquecer e para lembrar essa semana. Para esquecer essa semana. O jogo de quarta-feira. Principalmente aquele primeiro tempo de tomar gol em cobrança de lateral. Isso é para esquecer. E para lembrar? Para lembrar. Eu acho que o desempenho no segundo tempo do jogo melhorou bastante. Eu gostei de ver a forma que o Luiz Henrique jogou, a forma que o Jefinho jogou. Acho que para lembrar o segundo tempo que dá esperança de que possa melhorar bastante. E o esquema tático que foi montado, né? 4-4-2, eu gostei daquele esquema. Boa. Teve uma melhora no segundo tempo. Franco, para esquecer, para lembrar. Para esquecer eu achei triste e lamentável, né? Ainda que tenha sido distante, mas daqui a pouco pode vir para cá. A chicotada duas chicotadas que o marroquino, né? Após a derrota do time, jogou água na arquibancada, tomou 2 chicotadas lá ao Ittihad, né? Eu vi esse lance também, é bem triste o futebol hoje triste, passar por isso bizarro, depois de tanta coisa legal bizarro que está acontecendo. E para lembrar? Para lembrar a notícia que eu achei interessante, assim, e vai ser para se eternizar, né? Passou na Câmara, um projeto de lei para instituir o Dia do Pelé, né? O Dia do Rei Pelé. Boa. Então, parece que é 19 de novembro, que foi do dia do milésimo gol. Então, agora vai para o Senado e tal. Então, que é um cara que tem que ser lembrado eternamente no nosso futebol brasileiro. JM, volta conosco no segundo bloco? Volto, sim. Beleza. Para fechar esse primeiro bloco, eu voto para esquecer a derrota do Tricolor Gaúcho e a do Botafoguense.
que tanto no Rio de Janeiro quanto aqui no Rio Grande do Sul o pessoal ficou bem sentido com duas derrotas não esperadas. Talvez do Grêmio a primeira fosse esperada, porque havia o Campeonato Gaúcho. E para lembrar que o Robert Renan, que muito colorado hoje julga, que cometeu aquela infantilidade, teve tanta ou mais responsabilidade que outros jogadores que também cometeram erros. Maurício é um exemplo deles. O próprio Mercado, que chutou a bola com uma força desproporcional. Mas acredito que, para esquecer da semana de vocês e o meu, eu acho que pode acrescentar. E para lembrar para você, torcedor, continue torcendo para o seu clube, independente do que aconteça, porque a sua parte é torcer, o resto é com ele, certo? Vamos para o intervalo, voltamos em breve. Obrigado. Voltamos no intervalo ao Taticamente, sejam muito bem-vindos. Agora o time deu uma substituída, teremos novos participantes. Leozinho, começar por ti, seja muito bem-vindo. Fala, Márcio, obrigado. Muito obrigado pelo convite, por fazer parte desse time de pessoas talentosas que falam sobre futebol. Na verdade, me deu vontade até só de ficar escutando hoje. Realmente, para ti, pelo teu projeto, né? Parabéns, colocou em execução algo que tu vinha pensando há bastante tempo e espero poder estar colaborando aí com essas excelentes profissionais com o futebol. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme te ter aqui, Leozinho. A gente vai falar muito ainda de futebol, bastante coisa para falar. E a outra substituição que nós tivemos foi o Rafael Cardoso. Rafa, seja bem-vindo. Obrigado, Márcio, obrigado pelo convite, primeiramente. Obrigado, Léo, JM, aqui presente, falando de futebol, futebol regional, futebol nacional, que é o que a gente costuma falar, e vamos conversar bastante aqui, uma resenha, trocar uma ideia. E eu acho que é isso. Seja muito bem-vindo. Realmente isso é um tema que ele não acaba nunca. O futebol é um tema muito legal de conversar. Voltando aqui, nós paramos por último no primeiro bloco, tivemos o Internacional e o Grêmio como bastante assunto para tratar. E voltamos agora falando do Tricolor Gaúcho, mais precisamente seu treinador Renato Portaluppi, que conquistou mais um título recentemente. E foi dito na última semana, foi muito falado sobre o seu rendimento. JM, abrindo para nós, o que representa, ou o quanto representa o Renato Portaluppi para o clube do Grêmio? Quando a gente vai conversar sobre Renato e Grêmio, é bastante complicado, porque a história se confunde, né? Ele é não somente um personagem, mas é um atleta, é um treinador de futebol, onde foi campeão por ambos, sendo jogador e sendo treinador. A figura dele atualmente no Grêmio, ela tem suma importância, porque eu penso que ninguém melhor do que o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, para estar no momento do Grêmio nesse remontagem de elenco. Porque a gente tem que lembrar que o Grêmio vem de uma Série B. E isso não é fácil, não é prático para um tempo tão curto ele ter chego num vice-campeonato de Campeonato Brasileiro, iniciar um ano 2024 sendo campeão gaúcho e startando um novo projeto. Então eu vejo a figura dele sendo muito importante, a manutenção dele foi sim um acerto na direção, porque nesse momento ele é a pessoa certa para estar no comando do Grêmio. O Renato ele é muito bem visto por grande parte da torcida, embora tenha uma outra boa parte da torcida que já questiona muito o Renato, questiona muito essa maneira de treinar, jogadores que ele escala por muitas vezes, segundo a torcida, segundo a própria imprensa gaúcha, né? São erros bem simples, mas que cada ano que passa ou traz ele para uma idolatria maior ou para uma negatividade maior. A gente não sabe julgar isso, nós aqui não somos da parte da imprensa, estamos aqui apenas para falar sobre os jogadores e técnicos e seus rendimentos, nada mais do que isso. Leozinho, tem uma pergunta para te fazer. Até que ponto o Renato Portaluppi ou qualquer outro ídolo do futebol brasileiro separa o ídolo do treinador de futebol? Em que momento a gente acha essa divisória? Falando de Renato, na verdade é um pouco mais complicado essa questão, né? Porque o Renato ele foi jogador do Grêmio, né? E agora ele teve 4 passagens, se eu não me engano.
com 10 títulos nas costas, onde ele teve seus erros, onde ele teve os seus acertos. Nós de fora é muito complicado, né, a gente falar o que ele deve fazer, o que cada técnico deve fazer, porque cada um tem uma ideia, uma montagem de time e as peças que acha ideal para o seu esquema tático, né? Se a gente for pegar ano passado, eu acho que ele saiu um pouco daquele contexto dos pontas velozes que ele tinha, né, e mudou o esquema tático para se enquadrar dentro dos jogadores que o Grêmio, que a direção disponibilizou para ele. Então, eu acredito que, assim, é um pouco complicado. É um pouco complicado em relação a tu fazer essa divisão. Porque ele continua ele ainda é um ídolo sendo técnico, né? Ele foi ídolo como jogador e ele continua sendo ídolo. E ele vai continuar sendo ídolo quando ele estiver fora do clube. Temos tanto que o Grêmio tem uma estátua dele e ele ainda está vivo, né? Normalmente quando se levanta uma estátua de uma pessoa, essa pessoa já partiu para um outro plano. Então, eu acho que no caso do time do Grêmio em específico, é difícil de tu desvincular uma coisa da outra. Entende? Talvez o Renato, a figura dele para o clube represente tanto que a torcida, por mais que tente, seja mais difícil fazer essa divisória. O Renato, ele está no Grêmio na sua 4ª passagem e em nenhuma das suas voltas ele foi criticado ou foi criticado muito pouco. Se formos pegar a maior parte da crítica do Renato, normalmente vem de imprensa. A torcida gosta muito do Renato e vê nele uma figura de alguém quase que salvador. Foi isso quando caiu para a Série B, agora na última temporada. Viu no Renato essa figura de trazer o Grêmio de volta à Série A, independente dos seus erros. Aqui, como eu falei anteriormente, nós aqui do programa não julgamos a parte pessoal de jogador ou técnico. Estamos aqui para julgar a parte técnica de jogador e técnico. E realmente fica mais difícil o Renato ele ser julgado como pessoa física. Ele é o cara mais idolatrado. Tu citou muito bem a estátua dele, que poucos jogadores ou técnicos tiveram isso em seus clubes, sendo ídolo ou não, jogando em seus clubes ou não. Mas o Renato, eu não tenho dúvida nenhuma da idolatria dele, eu não tenho dúvida nenhuma que é muito difícil fazer essa separação ídolo técnico de futebol. Rafinha, deixa eu te perguntar, muito se diz que o Renato tem uma característica muito boa no Brasil, que é a maneira de falar com o jogador. Muitos dizem que ele tem essa qualidade até muito mais acima que a de técnico de futebol. Dizem que ele é um ótimo gestor. Te pergunto, essa qualidade dele para o grupo do Grêmio ou para qualquer clube que ele tenha passado, é positivo ou negativo? Isso atrapalha ou ajuda? O jogador joga mais ou menos por essa característica dele? Eu creio que ajuda bastante, né? Tanto é que ele é lembrado, agora acho que o Felipe Luiz, né, na passagem dele pelo Flamengo, disse que ele já foi o melhor gestor, né, que passou por ele, né? Então, sem falar do clubismo, né, da identificação que ele tem com o Grêmio, né, que é inegável, né? Eu acho que ter esse lado, o brincalhão, né, que ele puxa o jogador, que ele né, brinca, faz uma aposta, faz alguma coisa, bota a bola lá, não, pega o meu DVD. Eu acho que isso aí faz do ambiente no dia a dia ficar um pouco mais descontraído. E também a gente está falando de equipes com meninos dos 17, a gente pega um menino como o Endrick hoje, a um goleiro mais experiente como agora o que foi contratado pela equipe do Internacional, né, que veio do Nova Iguaçu, né, com 38 anos. Então eu acredito que ter um pouco mais de flexibilidade facilita o entendimento do jogador em relação ao que o treinador quer passar, né? Então eu acho que essa maleabilidade é muito positiva, né? Tanto no Grêmio hoje, né, como no Flamengo quando ele foi técnico, apesar de ter sido demitido. E no Flamengo não teve uma passagem tão boa quanto tem no Grêmio a cada vez que ele volta. O Renato, ele traz com ele uma figura muito folclórica, né, do técnico fanfarrão. Essa arrogância que ele tem faz parte da figura Renato Gaúcho. Te pergunto, Leozinho, falta isso hoje nos técnicos brasileiros? Olha, eu acho que o futebol, nos últimos tempos, ele tem se tornado
Como é que eu posso dizer? Eu não queria falar a palavra chato, mas não me vem uma outra palavra agora no contexto. Mas eu acho que falta um pouco de malícia, falta um pouco mais de atitude, faltaria um pouco mais de criatividade, né? Até a gente pode citar agora, saindo um pouco do Renato, mas o que se bate muito na questão do próprio Internacional é que o próprio Tchatcho Kudê, ele não consegue muito sair do seu esquema tático que ele gosta bastante, que é o 4-3-1-2 ou 4-1-3-2, agora não me recordo. E ele não consegue fazer muitas variações táticas na troca dos jogadores, acaba ficando muito 6 pelo meia dúzia. Né? Então eu acredito que está havendo uma troca constante agora de treinadores. Nós tínhamos treinadores muito antigos ainda trabalhando no futebol, e agora nos últimos tempos temos treinadores novos. Temos a questão do treinador do Juventude, que foi para o São Paulo, Caprini, se eu não me engano, Caprini. Então eu acho que, e com novas ideias, né? O próprio ex-técnico da seleção, técnico do Fluminense, também dito como o melhor técnico do Brasil, né? Então ele coloca as ideias dele para funcionar. Então eu acredito assim, tem alguns técnicos que ainda eles se limitam dentro de ideias passadas, mas acredito daqui para frente, no futuro, que os técnicos têm uma tendência a colocar um pouco mais de ousadia no seu esquema tático. Os técnicos hoje em dia, se formos avaliar, a maioria, nos últimos anos, tem sido, por obrigatoriedade, fazer o curso da CBF. E eu tenho a impressão que a partir do momento que tu passa por esse processo, tu perde um pouco o lado folclórico da coisa. Eu acredito que tu fica muito mais técnico. Se tu já é técnico, tu fica mais técnico. Eu acho que realmente está faltando. O Renato traz muito esse folclore para o futebol brasileiro. Tem um que, inclusive, não está mais atuando na profissão, que ele andava sempre com uma pranchetinha. Joel Santana. Outro folclore no brasileiro. Era um técnico não tão técnico quanto ele era folclórico, quanto ele era uma imagem, quase que um caricato no futebol brasileiro. Um personagem. E isso, cada vez que entra ano e sai ano, vai mudando. Eu acho que o futebol está se modernizando para algo mais técnico, mais estudado, né? E não tanto mais com ex-jogadores ou com aquela figura que o Lisca também traz, essa figura personagem, quase que um palhaço no meio do futebol. O que é natural, acho que a tendência é que cada vez menos exista isso. Né? E por falar em Internacional, essa semana o Internacional pós-empate no jogo em casa pelo Beira-Rio, no Beira-Rio pela Sul-Americana, tem sido alvo de muita crítica. A sua torcida tem cobrado muito o grupo de jogadores. E nessa semana, assim que acabou o jogo, a torcida do Internacional foi protestar no próprio Beira-Rio. Não foi nem no dia seguinte, foi na própria noite pós-jogo. Isso acabou acarretando problemas para a instituição. E eu te pergunto, Leozinho, afinal de contas, o torcedor, ele deve protestar no clube, ele deve protestar no treinamento. Para quem é esse protesto hoje do torcedor colorado? Assim, a questão do protesto, hoje eu vejo no Internacional, é uma coisa que ela já está virando uma rotina, né? Porque a torcida, desde que o Internacional caiu e voltou, podemos dizer que ele é um time que ele vem tentando, né, buscar os seus títulos, né? Foi terceiro do Brasileiro, foi 2 vezes vice, chegou numa semifinal de Libertadores, mas sempre fica devendo. E dentro de um cenário nacional, quando se começa o ano, se postula o time do Internacional como um dos favoritos a ganhar títulos. E claro que para a torcida isso acaba sendo um pouco frustrante, porque tu começa o regional acreditando nas contratações que a direção fez, principalmente nas contratações que o técnico pediu, né? E esse ano, mais do que os outros anos, o time do Internacional fez belíssimas contratações, né? Então, quem diria um dia que Borré e Alário estariam fazendo ataque do Internacional, né? Com Alan Patrick no meio e Arangues. A última vez que eles fizeram essa dupla foram campeões, aliás. Foram campeões pelo River Plate contra o Tricolor Gaúcho. Então, eu acho que o protesto hoje, ele não vai muito em direção à direção do Internacional,
mas ele cabe muito ao próprio técnico, né, que tem um excelente grupo na mão, mas não consegue ter, ou pelo menos nesses últimos jogos, não está conseguindo fazer com que o grupo renda o que rendeu nos 10 jogos anteriores, onde vinha de vitória. Então, quer dizer, onde é que foi o ponto falho? O que aconteceu dentro do grupo? A gente não sabe, né, o que aconteceu. O que a gente, né, espera é que o técnico pegue a mão do grupo de novo e comece as vitórias. Porque elenco temos, jogadores experientes nós temos, né? Falávamos no primeiro bloco sobre a idade dos jogadores e o quanto eles têm de importância num grupo. E temos alguns jogadores jovens, relembrando até agora o jogo do Caxias, onde nós entramos com o time do Internacional entrou com o Alário e Valência, se eu não me engano, para jogar, e não sofreu efeito. O Luca, né, o garoto da base, entrou, além de fazer um golaço, fez os 2 gols da vitória do Internacional sobre o Caxias. Né? Então, peças do Internacional tem, e eu acho que a torcida ela tem todo o direito de cobrar, né? Porque o torcedor do Internacional está entrando numa frustração novamente, principalmente depois desses últimos 4 jogos, 4 empates, 1 gol feito, 1 tomado. O torcedor está impaciente, né? O torcedor está colorado, impaciente, né? porque sempre fica no quase, né? Eu tenho a impressão que o clube ele se acostumou nesses últimos anos no Internacional e não ouça com maus ouvidos torcedor colorado, se acostumou com o se não fosse por tal coisa. Exemplo, jogo passado, se não fosse o goleiro fazer boas defesas. E ele tá lá para isso. O Internacional, o goleiro que fez uma ótima atuação, aliás, o goleiro do time adversário do Inter, tá lá para isso. Porém, se pegarmos anos anteriores, é sempre nessa linha. O Colorado, e eu acho que isso decepciona um pouco o torcedor, porque ele tem time bom, esse ano principalmente, acaba tendo sempre um bom técnico. O Kudê não voltou por acaso, é um bom técnico à frente ao Internacional, porém se acostumou se não fosse a defesa, se não fosse a lesão do jogador, se não fosse aquele gol contra, se não fosse o impedimento. Eu acredito que o Internacional, se não fosse, o momento que mudar, eu acredito que o Internacional poderá voltar a ter títulos importantes. E aí, o torcedor pode entender como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e, por que não dizer, Mundial Interclubes. O Internacional venceu o clube mais importante que um clube que não é seleção pode vencer. Ou seja, o Internacional é grande, ele não à toa é o gigante da Beira-Rio. E eu acredito, assim, que possa voltar em breve a ser esse gigante. Né? E por falar em torcida... Márcio, só aproveitando essa questão do Internacional, conforme o Léo comentou, eu concordo, a cobrança está maior exatamente pelas tuas palavras, porque o elenco foi contratado com orientação do treinador. Hoje, no que eu penso, na minha opinião, não tem mais a figura do si, porque não falta mais um zagueiro, não falta mais um lateral, não falta mais um meio-campo. Inclusive, é muito interessante, é estranho de falar, mas a cobrança de um time que há 13 jogos não perde. A justificativa do cobertor curto não cabe mais. Não cabe mais. Então, assim, a paciência do torcedor terminou com toda a razão. É algo que hoje o Internacional tem material humano para entregar o que ele vem entregando, que são 13 jogos sem perder. Mas, claro, dentro desses 13 jogos, tivemos eliminações, tivemos uma frustração que o torcedor tem total direito ao protesto. E o motivo que o Kudê dava na outra passagem dele pelo Internacional, que o time era curto, esse ano não só é curto, como ele tem com certeza 2 times. Hoje o Kudê tem reservas que seriam titulares em pelo menos 10 times do Brasil, Campeonato Brasileiro especificamente. Como tu mesmo tiveste comentado no primeiro bloco, o time do Internacional hoje tem 2 times, que em outros lugares esse segundo time seria titular. Sim. Né? Sem nenhuma resquício de dúvida. E o Internacional, eu acredito que talvez por ser início de campeonato, início de temporada, não se encontrou ainda com peças que tem. É um clube com muitas peças boas, mas talvez muitas peças que chegaram agora. E as que também foram dispensadas. E eu queria aproveitar esse momento, por falar em dispensa, essa semana também o Gabriel, volante do Internacional, junto com o Carlos Depena, foram dispensados do clube. E gerou isso dentro do clube
um mal-estar entre os jogadores. Pergunto, Rafa, como escolher as dispensas? O clube acertou quando o Kudê foi perguntado sobre as dispensas dos dois volantes, Carlos Depena e Gabriel, e ele, sem pensar duas vezes, por Gabriel ter vindo de lesão, pelo Carlos Depena ter feito uma temporada ruim nos últimos tempos, foi assertiva a dispensa? Olha, Márcio, eu creio que sim, né, por conta das contratações que o Inter fez para a temporada, né? Esses jogadores, no início da temporada, Depena em alguns jogos indo bem, em outros nem tanto, o Gabriel voltando de lesão, também não conseguindo dar o mesmo ritmo, né, que na temporada anterior a lesão, né, ele foi o apelidado de Ruf, né, o pitbull, o mordedor, o volante que é assertivo na marcação, e ele, pela falta de rendimento, acabou não agregando mais o time como um todo, né? Então, eu creio que essas contratações, elas suprem a necessidade da posição, né, de ambos, né, na parte do meio campo ali, com ótimas opções e, claro, agora a gente, né, é necessário esperar, né, para que esses jogadores, entrando num bom ritmo de jogo, né, apresentem um melhor futebol. Mas eu creio que essas dispensas, elas foram boas para o Internacional. Se formos pegar os dois dispensados, tem no mínimo para a posição do Gabriel e para a posição do Carlos Depena, mesmo quando ele jogou de ponta na primeira temporada, foi muito bem, fez gols importantíssimos no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que para as duas posições tem pelo menos 2 jogadores. Talvez o Gabriel e o Carlos Depena fossem um terceiro jogador dessas posições. E seria justo, sim, até para que não tenha um elenco muito cheio, muito inchado, a dispensa de ambos. Inclusive o Rocher foi um que veio também e está fazendo uma temporada, mesmo machucado, mesmo com a costela machucada, está à frente dos goleiros do próprio Internacional, que tem bons goleiros hoje. O Rocher é titular de um time que tem, no mínimo, um reserva de uma ótima qualidade. Então, não é ruim ou não é assertivo a dispensa, de ambos. E por falar em goleiro, por falar em Rocher, essa semana o Corinthians, vamos falar um pouquinho de Corinthians, o Corinthians está em tratativas para renovar com o goleiro Cássio. O goleiro Cássio, que foi multicampeão pelo Corinthians, foi campeão mundial de clubes com o próprio Corinthians e é um goleiro extremamente experiente e de qualidade. Pergunto aos amigos, hoje um goleiro se diz muito da qualidade do goleiro por várias valências, por altura, por agilidade, por experiência, por títulos. Afinal de contas, assim como o goleiro Cássio já passou por esses momentos, hoje, qual a importância de um goleiro ou qual o melhor fundamento de um goleiro para que se tenha certeza ou não de uma renovação, Rafael? Olha, eu creio que, falando especificamente do Cássio, né, o Cássio é um ícone, né, do clube, né, então participou da história recente do clube com os títulos, né, com o Mundial, então ele tem uma marca, né, no clube. E hoje, nesse momento de reestruturação do Corinthians, né, que conseguiu fazer uma temporada ano passado boa, digamos assim, para o elenco que ele tinha, né? E aonde ele, mesmo criticado, né, sendo a voz do time na imprensa, né, o time foi muito criticado no ano passado, né? Ele realmente é identificado com o clube e eu creio que para esse ano a ideia de renovar com ele seja nesse sentido, gerir o grupo, né, conseguir passar a ideia, né, da instituição, né, Corinthians, que é uma instituição grandíssima, assim como o Internacional e o Grêmio, né, para tentar, acho que reviver os bons momentos do Corinthians, que é um grande clube brasileiro que hoje passa por um momento de reestruturação, né? Assim como muitos clubes tiveram seus altos e baixos, o Santos é um clube que ano passado caiu para a Série B. E não só é grande, como foi um dos poucos que ainda não tinha caído para a segunda divisão. Agora, se eu não me engano, sobe no Flamengo. É um dos raríssimos times que não caíram, mas é normal, São Paulo. Então, essa
esse sobe e desce de clubes grandes é extremamente normal, independente do campeonato, né? E ficando ainda no assunto do Cássio, queria te perguntar, JM, muito se fala de construções de times, né? Seja por um bom lateral direito, seja por um bom ataque. Hoje, independente do clube que se jogue, nacional ou internacional, ou até mesmo uma seleção com as possíveis convocações, qual a melhor forma de montar um time hoje? Se começa do goleiro para frente ou se começa do ataque para trás, visando que hoje jogam os tais extremas e cada vez menos tem a figura do centroavante. Hoje o melhor time para ser campeão independente do campeonato, qual a melhor formação ou por onde começar com o clube? Eu penso, Marci, que o clube ele tem que ser montado com equilíbrio e com segurança. Então, independente se começando pelo ataque ou pelo goleiro, tem que passar por todas as posições esses dois critérios. E onde fica a qualidade técnica? A qualidade técnica, ela vem, claro, ela é importantíssima, mas ela vem sempre somando. Por exemplo, um goleiro inseguro é demonstrado na história do futebol que ele prejudica em decisões, em momentos que o clube necessita da intervenção dele, por ele não ter uma segurança, mas ele ser altamente técnico, ele falha. Nós temos aí exemplo internacional, que é o Ter Stegen. Ele é um excelente goleiro tecnicamente, é um cara que treina muito bem, é um jogador excepcional, mas em momentos de decisões o Manchester United nunca pôde contar com ele. Além disso, o clube por inteiro, vamos dizer assim, ele tem que ter essa responsabilidade em montar um elenco. Nós temos exemplos recentes, até mesmo da dupla Grenal, vamos citar o Grêmio, que contratou uma pessoa, ele é além de jogador, ele é uma pessoa, que é o Luis Suárez. Ele é excepcional. Ele é um jogador que sim, o time deveria começar por ele. Tanto é que se comprovou em 2023. Se comprovou que a figura de Luis Suárez, ele abarcava mais de 50% do elenco, do time dos 11 titulares. Aí, além de citando o Luis Suárez, né, além de fazer gol, muitas vezes ele começava a jogada para terminar ela. Isso. Se dizia ano passado que o Suárez era a metade do Grêmio para frente. Exatamente. O sistema tático do Grêmio começava com o Luis Suárez no meio do campo e acabava com ele no ataque. Ele tem a melhor média de jogos da carreira dele. Gols, claro que não, até porque ele participou do trio MSN, então ficaria bastante complicado. Sim. E também com relação a assistências. Essas são demonstrações bastante recentes que um clube ele não pode se ater, vou sempre começar pelo ataque, vou sempre começar pelo goleiro, mas tem que ter uma consciência ao contratar pensando nessas características. Nós temos aí reiteradamente problemas no futebol nacional, que são as laterais. Quando foi a última promessa da base que se afirmou em clubes profissionais e posteriormente foram para as suas seleções do Brasil? Me falha a minha memória é Cafu e Roberto Carlos. Mais recentemente Daniel Alves e Marcelo. Que o Daniel Alves não fez base no Brasil. Que não fez base no Brasil, que saiu logo muito cedo. O Marcelo, a mesma situação, ele jogou e logo saiu. Então, assim, são deficiências que tem que ir posição por posição. A montagem do elenco ela tem que ter segurança, equilíbrio e qualidade técnica. A qualidade técnica sempre vai sobressair, mas nem sempre é o que precisa. Porque às vezes alguém mais, até mesmo foi citado no primeiro bloco, mais experiente, sobressai a qualidade. Isso a gente fala sempre dos guris da base. Verdade. A qualidade que essa gurizada vem de baixo para cima é absurda, mas muitas vezes em momentos decisivos eles não entregam tanto quanto um atleta que tem uma rodagem, tem uma experiência profissional, não somente a nível nacional, mas também internacional, que entregam muito mais. E que daqui a pouco também não tem a mesma qualidade técnica, mas tem a experiência, Exatamente. Tem a rodagem, passou por muitas situações no futebol e fica muito mais fácil. Leozinho, em relação ao goleiro, hoje, para ti, qual é a melhor qualidade de um goleiro? No teu time, qual é a melhor qualidade para que se jogue de titular, numa equipe que tu fosse treinador? Olha, Márcio, eu acredito que a melhor qualidade de um goleiro ele é passar segurança para os seus defensores. Então,
eu acho que a experiência ela conta muito nesse quesito. Seria o ponto mais relevante, porque se tu tem um goleiro experiente que consegue passar calma para os seus defensores, automaticamente tu tem uma defesa consolidada, né? Uma defesa que ela se entende. E muitas vezes dizem que um bom time ele começa pela defesa. Né? Então, tu tendo um goleiro experiente e que saiba trabalhar com esses jogadores que estão à sua frente, eu acho que conta muito no rendimento do meio até o ataque. No meu ponto de vista, e foi como, né, tu comentaste. O que seria mais importante para mim? Eu acho que essa qualidade seria mais... Há treinadores que fazem o inverso, né? Preferem um time com uma sistemática de ataque melhor para garantir gols, né? Garantir várias jogadas à frente da área e vai indo para trás. E aos contrários, que preferem uma defesa sólida, porque acreditam que em algum momento do jogo pode ser um gol, mas que se preocupam em não tomar. Acham mais garantido não tomar o gol. Na Itália, a Liga Calcio, né, ela tem o Lucas Leiva, que passou pelo Tricolor Gaúcho em um podcast, comentou que na Itália eles têm a seguinte regra: não tomamos um gol. A gente talvez faça, mas a gente não pode tomar gol. Então, assim, talvez o ataque não seja prioridade para eles, porque eles têm certeza que se manter um bom sistema defensivo, vai conseguir fazer gol a qualquer momento. E eu não digo a qualquer momento de qualidade técnica. Eles acreditam que em algum momento vai sair o gol. Diferente de tu, por exemplo, ser treinador do Manchester City e sabe que tem qualidade, ou do Real Madrid, que vai sair o gol a qualquer momento pela qualidade dos jogadores. É muito mais saber que em algum momento o teu time vai fazer gol, né? E acaba que cada um tem a sua característica de sistemática de jogo. Uns começam por trás, outros pela frente. A linha de pensamento do Abel Ferreira, né, técnico do Palmeiras, agora multicampeão pelo Palmeiras, é essa, né? Então é uma defesa sólida, né, consistente, com um bom passe, né, e objetiva, né? Então eles sofrem o tempo todo e ganham de 1-0. 2-0. Vamos lembrar a receita do Tite. Exato. Tite do Corinthians. O Tite, muitos criticavam como o Tite jogava, porque o Tite primeiro se preocupava em defender para posteriormente atacar. E como é que foi o desempenho dele? Chegou a ser campeão mundial ganhando de 1-0. Exatamente, com uma defesa toda sólida, com um centroavante diferenciado à época, que era Paulo Guerreiro. E tendo o Cássio também, ótima fase, fechando o gol, né? No auge também. Que é o que a gente estava falando sobre a questão da experiência, calma. Naquele ano que foi campeão mundial de clubes, foi um ano espetacular. Um ano espetacular. E se tu pega os números daquele ano, o Corinthians é 1-0. O 2-1. Exatamente. Foi campeão. Na Libertadores ele faz aquela defesa contra o Fred, no Fluminense, né? Que o Fred... cara a cara, e ele, eu acho que dá no calcanhar dele, ele faz Mas teve aquela também do Diego Souza contra o Vasco, no contra-ataque. Não, acho que foi o Diego Souza. Que saiu cara a cara com ele, o Diego Souza. O cara a cara foi o Diego Souza. Ele tirou com ponta dos dedos. Exatamente, uma baita defesa. Tava no jogo contra o Chelsea, um chute no ângulo. Um chute no ângulo, exatamente. O Cássio representa muito, não só para o Corinthians, mas o cenário nacional. Sim. Ele representa muito como goleiro. E por falar em cifras, que tu citou agora há pouco, o lado financeiro do futebol no mundo, essa semana o Everton, o time da Inglaterra, da Premier League, foi multado por não respeitar o fair play financeiro da sua liga. Foi descontado 2 pontos do Everton na tabela do campeonato inglês. E trouxe muitas discussões em relação a valores de campeonatos, seja espanhol, inglês e italiano. E essa dúvida sobre valores me faz pensar a seguinte questão. Afinal de contas, hoje, um clube independente da sua estrutura, mesmo que tenha o limite do fair play e não possa gastar esse valor e seja penalizado, como o Everton da Inglaterra foi. Te pergunto, Rafinha, é justo para o futebol mundial, independente se é a nível nacional ou de fora, os clubes ter esse limite? Ou, independente do clube, quanto maior o clube, é mais justo que ele possa gastar mais? Olha, eu creio que não é justo, né? Até porque eu gosto do futebol com competitividade, sabe? E no momento onde o Everton consegue, né, um aporte financeiro, onde ele consegue montar um elenco
que possa bater de frente com os principais da liga, eu acho muito justo que ele consiga fazer o mesmo que o Liverpool, que o Chelsea, que equipes com maior aporte financeiro também, né, investam também no time, né? Então eu acho que seria uma coisa boa para a liga inglesa, no caso, né, ter o Everton podendo montar um time e aumentar a competitividade da liga, né? Leozinho, é justo? Não é justo. Imagina isso acontecendo no Brasil hoje, com tanta empresa apostando em time e colocando um caminhão de dinheiro para que se contrate os melhores. O próprio Bahia, né? Esse ano, olha o time que o Bahia montou, infelizmente, perdeu, né, a final pro Vitória. Então, tem essa questão, né? Às vezes tu acaba investindo, colocando um monte de dinheiro, trazendo jogadores que tu acredita que vão te trazer títulos, mas não acontece. Isso não acontece. Mas não é justo, porque se o time ele é grande, né? Ele cresceu e ele tem determinado número de cifra para se gastar, por que ele tem que ficar limitado, né, em um determinado valor e se nivelar por baixo, né? Então, é só a gente ver Palmeiras, Flamengo hoje no Brasil, são times, né, que têm um aporte de dinheiro muito grande e automaticamente conseguem os melhores jogadores. E o pessoal, o resto dos outros times vai ter que correr por fora e dar o seu jeito de se equilibrar, trazendo jogadores da base, né, trazendo jogadores de fora que tenham qualidade, mas que se submetam a ganhar um salário menor. O Bahia, junto com o Internacional, este ano, a nível Brasil, foram dois exemplos do que nós estamos discutindo aqui sobre o lado financeiro. Ambas as equipes tiveram um aporte gigantesco. O Bahia agora virou do Grupo City. Então acabou que, assim como o Internacional, investiu muito, o que não garantiu nada. O Vitória, nesse campeonato estadual, reclamou muito disso, sobre essa injustiça financeira. E, por coincidência, o Vitória foi campeão. O Grêmio, em algum momento do campeonato estadual, chegou a questionar sobre essa justiça do Inter ter contratado um elenco com uma qualidade absurda, 2 times, e acabou que também foi campeão no seu estado. Essa condição de comprar ou de contratar não é segurança nenhuma. O Bahia e o Internacional são exemplos disso esse ano, por enquanto. E relacionado a esse gasto financeiro. JM, como tu acha que, a nível Brasil, seria mais justa a distribuição de renda? Lembrando que hoje os maiores ganham maior cota de TV, maiores patrocínios. Qual seria a melhor forma de distribuir o valor entre Flamengo, que é uma das pontas do Brasil, e Atlético Goianiense, que é um time que acaba subindo e descendo e não tendo essa rentabilidade muito grande? Qual a melhor forma de hoje no Brasil distribuir esse valor? Assim, Marci, a questão financeira dentro de ligas e clubes, a gente sempre tem que trazer mais uma gestão empresarial. E quando a gente fala de gestão empresarial, a gente tem que falar sim de saúde financeira. A saúde financeira nunca pode ser abalada de qualquer empresa por altos riscos. Como bem citou o Rafa, como bem citou o Léo, em momentos de aporte financeiro, em momentos de investimento, os clubes sim têm que se beneficiarem e contratar atletas de maior renome, de maior qualidade técnica e têm total liberdade para investimento. Isso eu concordo plenamente. Não pode haver nenhum tipo de limitação de contratação, claro que não. Só que o fair play, eu vou só trazer o contraponto, o fair play financeiro, ele tenta trazer, o instituto dele é para uma segurança do negócio. Sempre é para visando a empresa futebol, a empresa Grêmio, a empresa Internacional, a empresa Palmeiras. Por exemplo, o Grêmio pode investir hoje num jogador com uma renda mensal de mais de R$1 milhão, isso não vai prejudicar o fundo, isso não vai alterar o risco do jovem que está subindo da base para a estrutura da base. O Internacional fez um investimento que todos estão louvando. Claro que sim, porque é algo importante para o clube para ganhar títulos, só que ao mesmo tempo comprometeu uma renda de um futuro. Então, os contrapontos do investimento / risco sempre têm que ser pesados. E com relação à distribuição de valores de ligas, existe uma crítica muito grande à Premier League. Mas se traz um formato deles que poderiam se adaptar ao Brasil.
Por exemplo, hoje eles trazem a distribuição de 50% do faturamento de forma igual para todos. Os outros 50%, 25% é por posições. Por exemplo, finalizou em primeiro lugar, recebe melhor que quem finalizou em último. E também a audiência de transmissão. Só que no Brasil isso não se aplica. De forma alguma nós podemos comparar até mesmo Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro com Norte e Nordeste. Como é que nós vamos exigir da audiência Centro-Oeste-Sul a mesma da região Norte? Impossível. Então, o que eu penso com relação à distribuição desses lucros, tentaria sim buscar um máximo de igualdade entre todos para potencializar as equipes que estão hoje na elite e não prejudicando a saúde financeira das empresas. Que esse é o ponto maior. Mas JM, como fazer isso? Os 50% distribui da mesma forma e tenta atingir porcentagens maiores para a divisão igual. O Manchester City, na temporada passada, recebeu, parece estranho, mas apenas 1,6% mais que o último colocado da Premier League. Por quê? Porque ele teve uma audiência muito boa, porque ele teve a questão da posição no primeiro lugar, mas eles, da mesma forma, eles distribuem igual, porque a audiência do último foi excelente. Então, tem esse ponto que tem que ser pesado dentro do Brasil. E por isso, eu penso que a distribuição tem que ser o mais próximo, igual para todos. Igual para Grêmio, Internacional, Sport Recife, Cruzeiro, independe. Os 20 que chegaram na Série A, eles têm a responsabilidade de se manter na Série A e disputar o título. Então, eles têm que ter uma base financeira para poder conquistar isso. E talvez o Internacional, tentando fazer sendo o defensor do Esporte Clube Internacional, possivelmente, nós não somos aqui futurologistas e nem temos bola de cristal, mas acredita-se que com a equipe que o Internacional montou, é bem provável que ganhe títulos. Talvez a não conquista do estadual tenha sido um acidente, algo fora da curva, mas o Internacional ainda tem Sul-Americana, tem o Campeonato Brasileiro. Acredita-se que o Internacional montou uma equipe para ser campeão. O presidente falava isso nas coletivas antes de começar a temporada. E, obviamente, temos que esperar. O Internacional tem tudo para fazer um ótimo ano, tem uma equipe excelente. Como falamos anteriormente, se pegarmos os 10 titulares do Inter e os 11 titulares do Inter e os 11 reservas do Internacional, são titulares em a maioria dos times do Brasil, inclusive no próprio Grêmio seriam titulares, assim como no Grêmio, também no Internacional. Gente, infelizmente chegamos ao final do programa. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Ao final do vídeo, se for possível, comente o nosso programa. A opinião de vocês é muito importante para que no próximo programa a gente fale sobre vocês. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Leozinho. Obrigado, JM. Márcio. Espero Obrigado, contar com Márcio. vocês ainda, o primeiro de muitos programas. E sábado que vem estaremos de volta. Nós aqui, não sei se a equipe será a mesma, mas eu tenho certeza. Vocês terão sempre o melhor conteúdo relacionado ao futebol. O esforço terá, o resultado só depende do futuro. Obrigado a todos, até a próxima. Um abraço do Taticamente. Tchau.